Vamos abrir as nossas Bíblias hoje de manhã em 1 de Coríntios capítulo 15. 1 de Coríntios capítulo 15. Aleluia. 1 de Coríntios capítulo 15. Primeira de Coríntios capítulo 15. Eu não sei se você já pensou nisso, mas recentemente eu tive que viajar e os aeroportos, a maioria deles quase vazios comparado com a quantidade de pessoas que tinham antes. Mas eu passei muito tempo dentro de um avião e eu fiquei pensando que para que um avião possa voar e um avião possa se manter voando, ele precisa manter a pressão interna dentro do avião. É o que se chama pressão da cabina. Precisa ser uma pressão correta. Senão, se essa pressão cai ou se aumenta, o avião perde a estabilidade e acaba caindo e tendo um desastre. Nas nossas vidas, na vida do cristão, muitas pessoas começam a caminhada com Cristo, entregam suas vidas a Jesus, aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, aprendem a fazer o certo, conhecem a palavra de Deus, mas por algum motivo não conseguem seguir no caminho, distrações ou qualquer outro tipo de coisas, e eles acabam desistindo e abandonando o caminho de Deus. Tudo causado por um problema de instabilidade. Da mesma maneira que um avião precisa manter essa pressão interna para se manter estável e continuar voando, e da mesma maneira que se o avião perde essa pressão interna, essa estabilidade interna, ele acaba tendo um desastre. Você e eu temos a mesma situação, que se o que está dentro de nós não é estável, se o que está dentro de nós, nosso coração, nossa vida é instável, igual que um avião, um desastre vai ocorrer. Porque o que está por fora e o que está por dentro tem que estar alinhado. A Bíblia nos diz de que um reino dividido internamente será destruído. Então, nossa escritura que vamos ler hoje nos mostra que é necessário ser firmes para seguir a Cristo. E eu quero ler essa manhã, se você me acompanha, 1 de Coríntios capítulo 15, um versículo só, 1 de Coríntios 15, 58, a Bíblia nos diz estas palavras: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês, ou o esforço de vocês, não é em vão. Curando a instabilidade hoje de manhã, e eu quero começar olhando a este problema da instabilidade, porque a instabilidade, queridos, pode ser e até chegar a ser uma maldição. A instabilidade nas pessoas hoje em dia é uma marca da nossa geração. Vamos estar de acordo, vamos todos concordar de que vivemos numa geração que é muito inestável, ou como a Escritura nos diz,
é abalável, fácil de mudar. As pessoas não conseguem continuar fazendo a mesma coisa. As pessoas não conseguem continuar fazendo o certo, o bom. Eles começam bem, mas vem as emoções, vem o entusiasmo, que bom, Deus, Jesus, salvação, perdão. No começo tudo muito alegria, mas não conseguem ao longo do tempo continuar servindo a Deus. Essa é uma das táticas e dos objetivos, por exemplo, da mídia, da mídia social, das redes sociais, é distrair as pessoas. Eu tenho que ver isso, acabam não tendo tempo para ir para a igreja, para orar, para ler a Bíblia, para falar com ninguém, nada. Lucas 8, versículo 13, diz: os que estão sobre a pedra, falando da parábola das sementes que foram colocadas pelo caminho e algumas caíram sobre a pedra. Estes são aqueles que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria e não farão o que eles dizem. Ou seja, ouvem e dizem: eu vou fazer isso, que bom, glória a Deus, eu vou, e acabam não fazendo. E disse: o que prometeram, não acabam fazendo. Eles recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, e ao não ter raiz, creem por um tempo, mas na hora da tentação, eles se desviam, se afastam de Deus. Seja por emprego. Eu perdi o emprego, pastor, eu agora tenho esse problema, é mais importante do que minha alma. Eu entendo que precisamos comer e beber, mas Jesus disse: o que é mais importante? A comida, a bebida, o teto ou a sua alma? Tem pessoas que são distraídas pelo passatempo. Ver um jogo, a mídia social, as redes sociais, joguinho, vendo YouTube, qualquer coisa. Às vezes são pessoas que são distraídas pelos exercícios. Eu tenho que fazer exercício, não posso deixar de ir. Outros pelas finanças. Pastor, estou apertado, tenho que arranjar o segundo emprego, terceiro emprego, não posso, aquilo outro. E acabam deixando de servir a Deus, abandonando o caminho de Jesus. Somente falam que acreditam em Deus, mas não estão seguindo o caminho de Jesus. E uma das verdades maiores do reino de Deus é que muitos começam buscando a Deus, buscando a vontade de Deus. O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu posso? E desejando fazer a sua vontade. Mas de repente, as coisas acontecem, somem, desaparecem e se afastam de Deus. Falam que conhecem a Deus, falam da igreja, falam de Deus, mas se afastam de Deus. 2 de Timóteo, capítulo 3, diz: não terão amor pelos outros, serão caluniadores. Imagina, não cumprirão com a sua palavra, não farão o que eles dizem ou o que prometem. Ou seja, é uma vida de sobe e desce, de vai e vem, é uma vida de quente e frio, é uma vida aqui e lá, um entusiasmo e depois uma indiferença. A definição da palavra instabilidade é uma falta de firmeza. O dicionário diz, é uma falta de tranquilidade, de insegurança. É como um telhado. Esta quarta-feira que teve aqui na cidade uma tempestade e muitas pessoas perderam o telhado das suas casas porque não estava estável, não estava firme, não estavam bem colocados. Falta de firmeza. E a instabilidade causa muitos problemas. Tiago capítulo 1, versículo 8 diz que um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, tem uma mente, outra tradução diz, um homem com a mente dividida, instável em tudo o que faz. Imagina você chegar no trabalho um dia, que bom, que trabalhador, que bom trabalho você fez, muito obrigado, amanhã a gente se vê, e você passa 2, 3 dias sem aparecer no trabalho. Ninguém vai durar no trabalho dessa maneira. Isso causa frustração pessoal. As pessoas sabem que tem a tendência de ir e voltar, de subir e descer, de chegar e ir embora. Tem a tendência de estar quentes ou frios, entusiasmados ou indiferentes, e acabam odiando essa maneira de viver.
acabam ficando deprimidos. Isso deprime. A depressão é por falta de consistência, falta de estabilidade. Vive uma vida chateada, uma vida triste. Como é que você está? Eu estou chateado, pastor. Sempre que Deus lida com eles, para que eles mudem, para que façam boas decisões, para que se esforcem, eles começam a pensar e dizer, para que tentar? Não adianta, não vai adiantar, eu sei, eu começo bem, mas depois eu deixo o caminho, eu abandono. Isso também produz a falta de produtividade, falta de sucesso em tudo que você faz, seja em casa, matrimônio, trabalho, criar os filhos, ter amizades, relacionamento com família, com pais, com vizinhos, com amizades, na igreja. Isso causa uma falta de produtividade, uma falta de sucesso na vida das pessoas. Porque pessoa inconsistente, uma pessoa instável, deixam de realizar o valor que existe na vida real. Você pode ter um trabalho ganhando um bom salário, mas por causa da instabilidade abandona e vai fazer outras coisas por um prazer temporário, por qualquer outra coisa. Não se esforçam, não fazem o necessário ao longo do tempo para realizar seus desejos, suas intenções. Provérbios 28:19 diz, quem trabalha com dedicação terá fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na pobreza, acaba na miséria. Por quê? Porque é uma falta de produtividade a qual ocorre, esse é um dos problemas, também existe o impacto negativo que isso traz e causa em outras pessoas, sem contar na própria família. Pessoas inconsistentes, pessoas que sofrem de instabilidade, são pessoas que frustram todas as pessoas que os rodeiam, frustram pai, frustram mãe, frustram irmãos, maridos, esposas, filhos, frustram o pessoal no trabalho, o chefe, os companheiros de trabalho, frustram todas as pessoas. Acabam deixando estragos na vida, acabam deixando estragos por todo lugar, estrago em casa, estrago com os pais, estrago no trabalho, estrago na rua, estrago com os vizinhos, estrago na escola. Por quê? Por a falta de estabilidade, por causa dessa inconsistência. Elas decepcionam as pessoas, especialmente aquelas que eles amam. Aquelas pessoas que amam, que querem seu bem, o bem delas acabam decepcionando elas, dão um mau exemplo para as outras pessoas, para a família, para filhos. Quantas vezes eu tenho visto, para que fazer, meu pai não faz isso? Para que levantar as mãos na igreja para orar e louvar a Deus se minha mãe não faz? Para que orar antes do culto se ninguém faz? A gente chega e senta atrasado, para que orar? Mau exemplo a pessoas que convidamos à igreja, novos conversos, novos convertidos. Você diz, olha, vem para a igreja, Deus está me mudando. O pastor fala de orar, de louvar a Deus, mas a gente não louva a Deus, a gente chega tarde, a gente não vai para o culto. E acabamos dando um mau exemplo, causando outros irmãos, irmãs, membros da igreja, pais, filhos, esposos, esposas, que não acreditem em nada que eles dizem. Provérbios 27:8 diz, as pessoas que não param e ficam para lá e para cá, na vida, são como um pássaro longe do ninho. De que você vive de um lado para o outro, hoje faz, amanhã não, hoje vem, amanhã não vem, hoje eu leio, amanhã não leio, hoje eu oro, amanhã não oro, hoje eu levanto, hoje não levanto, hoje eu chego alegre, amanhã eu chego triste. As pessoas que vão de lá para cá na vida é como um pássaro fora ou longe do seu ninho. Isso acaba tornando uma família espiritualmente vulnerável, sofre o risco dos perigos do mundo, da tentação, acabam fazendo com que as nossas próprias palavras e as nossas intenções sejam desprezadas pelas pessoas.
De que você pode dizer, mas ele me disse uma vez, mas pelo que eu tenho visto, era mentira, era enrolada. Só era bate-papo, só é da língua para fora. E eles acabam falhando em alcançar a vontade de Deus, que é o pior de tudo. Acabam falhando de fazer e cumprir com a vontade de Deus para suas vidas. Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque poucos escolhem seguir a Deus. Poucos escolhem seguir o caminho que Deus colocou. Não é que eles não sejam chamados. Não pode dizer, eu nunca fui chamado. Não é que não foram chamados, ou que eles sejam maus ou ruins. Não, simplesmente deixam de fazer boas decisões, deixam de fazer boas ações ao longo do caminho. E isso acaba afastando eles. É a maldição da instabilidade. Vamos olhar segundo a causa da instabilidade. O que causa isso nas pessoas? Porque, olha, é possível que a instabilidade seja uma maldição espiritual. É possível que que a instabilidade, porque a Bíblia nos fala de um espírito inabalável. Nossa Escritura diz claramente, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis. E se existe espírito de estabilidade, fala de um espírito que devemos ter, que é um espírito inabalável. Sugere de que existe um espírito de instabilidade, um espírito instável. A vida em casa, a vida doméstica, saudável, sempre traz estabilidade às pessoas. Por isso que uma das táticas e um dos objetivos do diabo trazendo pornografia, imoralidade, violência na família e a separação do pai e da mãe, para que as crianças sejam criadas sem pai ou sem mãe, o que acaba produzindo, amém, é uma instabilidade social. Em casa, as pessoas crescem sem saber como se relacionar com o pai, se relacionar com a mãe, sem entender como isso funciona. E quando eles crescem e saem para procurar trabalho e procurar relacionamentos e fazer uma vida, uma família, não tiveram um exemplo de estabilidade na vida deles e acham que que nada vai acontecer. Porque quando falta essa estabilidade no lar, um lar que é pouco saudável, cheio de violência, cheio de imoralidade, cheio de falta de respeito, cheio da falta da presença de Deus, isso tem efeitos espirituais na vida das pessoas. Não é somente, ele é um ladrão, não, ela faz isso ou ele faz aquilo. Isso são efeitos espirituais. Tem pessoas que aprendem instabilidade pelo exemplo dos outros. Eu falei, pessoas que dizem, vai na igreja, mas eles nunca vão. Sabe para que eu vou se você não vai? Outros tiveram rejeição em casa, ao qual produz danos, e esse dano causa instabilidade. Eu fui rejeitado, ninguém me amou, ninguém me aceitou, então para que eu vou me aproximar com alguém se eu sei que vão me tratar da mesma maneira? Mas outra causa da instabilidade, eu acredito, é a fantasia, porque a fantasia produz instabilidade com certeza. Veja bem, é quando você tem uma visão irrealista, que não é real da vida. Tem pessoas que acham que não importa o que você faça, seja o que você fizer, não vai ter as consequências. Tem pessoas que dizem, eu estou muito entusiasmado, eu quero fazer o certo. E isso vai acontecer automaticamente, eu não tenho que me esforçar, não tenho que ter disciplina, não tenho que me levantar cedo. É como uma pessoa, eu arranjei um emprego, agora não tenho que ir, não. Isso não vai acontecer automaticamente. Todos temos que ter o esforço, ter a disciplina, porque essas pessoas erram em levar em conta as realidades da vida.
erram em levar em conta, se deixam levar pela emoção, se deixam levar pelo cansaço. Ah, estou cansado, não posso. A vida está cheia de pessoas cansadas, como se você fosse o único que fica cansado. O resto ninguém fica cansado. A verdade, tem pessoas que resistem os outros ensinarem a eles, resistem a ajuda de outras pessoas para mudar essas costumes ruins e erradas do passado que acabam trazendo esses desastres, esses efeitos espirituais. Eu sei que eu estou fazendo errado, eu gostaria de deixar, e quando alguém vem me ensinar, eu não quero, não me diga isso não, fale com o outro, eu estou bem, obrigado. Eles não levam em conta os ataques do diabo. Olha, o diabo não está contente que você está servindo a Deus. O diabo não está contente e feliz de que você tenha aceitado a Cristo. O diabo não está feliz e contente com uma vez que você aceita Jesus, ele não diz, vamos embora. Eu vou deixar ele em paz já não posso fazer mais nada. Pelo contrário, ele vai colocar mais ataques, mais tentação, vai trazer mais dificuldade na sua vida para ver se você vai desistir. Uma pessoa que se deixa levar, vive uma vida de fantasia, vê todos os tropeços na vida como se fosse de uma forma errada, de uma forma incorreta. É tudo ou nada. Ou eu estou lá, todos os cultos, levanta a mão sempre, ou tudo ou nada. E se eu perder um dia, sou um fracasso. Não adianta mais tentar, vou desistir. Olha, você tem que permitir para o inesperado. Às vezes, quantas vezes tem acontecido que eu tenho me preparado, levantado para fazer uma coisa e de repente tem um pneu furado. Faz pouco tempo atrás eu me acordei de manhã para fazer uma coisa e quando eu fui ligar o carro a bateria estava morta. Quer que eu sou um fracasso, vou desistir de viver? Voltar para casa e ficar chorando o tempo, não posso ir para canto. Não, eu dei um jeito, fui caminhando, resolvi, procurei a bateria, carreguei, troquei no carro e a vida continua. Não deixar que isso se torne a pessoa que você é, que isso seja a sua identidade. As pessoas que vivem numa fantasia também estabelecem metas que não são realistas, metas que são irreais, metas que muitas vezes são muito grandes, especialmente no começo, quando não tem esse costume, quando não tem essa disciplina e precisa ser aprendida. Por exemplo, tem pessoas que dizem, pastor, eu não tenho lido minha Bíblia, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ler 20 capítulos todo dia. Isso vai resolver o meu problema. E o primeiro dia você começa, teve que ir no trabalho, teve que ficar até tarde, realmente chegou em casa cansado, teve que acordar cedo para o dia seguinte, para o trabalho. Já são 20 capítulos atrasados. Isso acontece 3 dias seguidos, você já está 60 capítulos atrasados e vou desistir. Para quê? Como aquela pessoa que diz, eu vou orar 3 horas todo dia, pastor. E você começa a orar em 15 minutos, tá roncando com sono. Não, começa pequeno. Porque olha, a imaturidade emocional produz a instabilidade. A imaturidade emocional, quando as suas emoções controlam a sua vida, isso produz instabilidade na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas decisões. Muitas pessoas hoje em dia vivem de acordo com as suas emoções. Você acha que é coincidência que eu estou fazendo essa série lidando com as emoções? Cada uma dessas emoções, todos nós temos problema com elas e não podemos permitir que as emoções nos controlem. Tem pessoas que baseiam todas as suas decisões, todas as suas ações, todos os seus relacionamentos, simplesmente baseados nos seus sentimentos, nas suas emoções, em vez do que é certo, ao invés do que é correto, ao invés do que é bom.
Versículo 58, uma vez mais, nossa escritura diz que você e eu precisamos ser inabaláveis. Algumas pessoas deixam que as suas emoções controlem as suas vidas e mover elas e acabam decidindo e determinando as suas escolhas e as suas ações. Se você faz decisões baseado nas suas emoções, nos seus sentimentos, eu posso profetizar agora para você e para lhe dizer de que você não vai ter bons resultados. Não vai ter bons resultados quando você faz decisões baseado simplesmente nas suas emoções e sentimentos. Porque você não vai se sentir bem o tempo todo. As pessoas não vão se sentir bem o tempo todo. Quantas vezes eu acordo de manhã, eu não me sinto bem, mas eu sei que eu preciso orar. Eu sei que eu preciso ler a minha Bíblia, eu sei que eu preciso ser pai, marido, homem de Deus, eu sei que eu preciso viver para Deus, não interessa como eu me sinta. E daí? Vou me afastar de Deus? Vou abandonar tudo? Vou desistir? Vou abandonar a Jesus? Em Números 14, versículo 1, tem a história do povo de Deus, com Moisés, acabam atravessando o Mar Vermelho. Deus libera eles da escravidão no Egito. Faraó liberta eles, não somente dá a eles dinheiro e riquezas e animais para que eles possam sobreviver no exército. Deus abre o Mar Vermelho, eles atravessam, chegam do outro lado. Glória a Deus, o mar se fecha, mata os exércitos dos egípcios, um grande milagre, somos livres, que bom! Até que estavam com sede, em Números 14, 1, chegaram para beber água, a água estava amarga, e diz que toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo começou a chorar a noite toda. O que vamos fazer então? Desistir? Vamos voltar para o Egito agora? Vamos chegar lá, ó faraó, está aqui teus animais, tua riqueza, deixa eu trabalhar de volta como escravo? Porque a fantasia é uma das principais causas da instabilidade no cristão. Não somente na vida cristã, porque se você não pode viver uma vida cristã com sucesso, olha, eu acho que vai ser muito difícil você ter uma vida geralmente com sucesso. Vamos fechar e falar da cura, ou curando a instabilidade, ou como podemos ter um espírito inabalável. Porque a Escritura nos diz que precisamos ser firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Como podemos ter esse espírito inabalável? Primeiro precisamos levar a nossa instabilidade, as nossas inconsistências a Deus em oração. Quantos sabem que Deus ainda responde orações? Tem pessoas, pastor, eu não quero incomodar a Deus com esse problema. Eu não quero incomodar a Deus com... Eu já falei várias vezes. Pois fala de novo. Ele não se esqueceu e ele não está chateado. Ele não vai dizer, olha, tu enche muito. Pelo contrário, leva a Deus. Ele às vezes quer esperar para ver quanto você quer ajuda dele. Mas isso requer, sabe o quê? Requer honestidade. E é aí onde nós temos problema. Isso é necessário ser honestos com Deus. Chegar e dizer, Deus, este é quem eu sou. Eu sou assim, eu sou instável, eu sou abalável, qualquer coisa, eu sou uma pessoa emotiva, cheia de problemas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu caio na tentação, seja o que for, ser honestos com Deus. Esse é quem eu sou e esse é o que eu sou. Eu sou instável, eu preciso da sua ajuda. Quando você chega a Deus com sinceridade, com honestidade, com desejo de mudar, e você com sinceridade e honestidade faz a oração declarando, Senhor, eu não aguento mais esse estilo de vida, Deus ajuda as pessoas. Porque Deus ajuda, olha, Deus quer e vai nos ajudar. Se você e eu ficarmos firmes. Porque se você não pede ajuda a Deus, a quem você vai pedir ajuda? Você sozinho vai começar, pastor, eu vou começar um programa de 7 dias de firmeza. E com isso eu vi no YouTube. Tá bom, me avisa quando tu acabar com isso. Salmos 51:10 diz assim, cria em mim um coração puro. Por que Davi foi pedir um coração puro?
Porque ele não tinha, ele queria ter, ele desejava, era a vontade dele. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável. Que um espírito estável não é uma coisa que você já tem e acabou, se não tem que pedir mais. Pelo contrário, Davi diz, renova em mim um espírito estável, de que eu posso começar bem, mas para que eu continue bem, e além do mais, para acabar bem, para curar essa instabilidade, eu tenho que pedir, Senhor, renova em mim um espírito estável. Talvez precisamos nos arrepender de certas coisas. Isso às vezes é vergonhoso, isso às vezes é chato, isso às vezes é triste. Mas quando somos honestos com Deus, Deus pode nos ajudar. Porque então já não estamos escondendo nada de Deus. Porque não é que escondamos, Deus já sabe o que tem. Ele quer que você e eu sejamos honestos com Ele, abertos, claro, com Ele, com aqueles que vão nos ajudar. Um espírito reto. A palavra quando diz renova em mim um espírito estável, a palavra significa um espírito reto, constante, inabalável e firme. Não um espírito instável, um espírito inseguro. Porque a verdade é que Deus quer nos dar estabilidade. Deus quer, se você tem alguma dúvida, escuta bem, Efésios 3,17 diz, Cristo viva no coração de vocês. Eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Deus quer que você e eu sejamos um povo estável, um povo inabalável, um povo firme. Mas tem algumas coisas que às vezes precisamos fazer para cooperar com Deus, para que Deus nos ajude. Porque olha, Deus, para que Ele possa capacitar você e nos dar a firmeza, precisamos cooperar com Deus. Fazer o que Ele diz. É aquela simples velha frase chamada obediência a Deus. Se você não obedece no trabalho, você não vai ter um trabalho. Se você e eu não obedecemos a Deus, não podemos esperar a ajuda de Deus. Primeiro precisamos nos decidir. Com sabedoria, fazer decisões com sabedoria. Salmos 57:7 diz, meu coração está firme, Senhor, bem firme. Levar em conta o que é necessário, não as emoções passageiras, temporárias, o que é necessário. Levar em conta que muitas vezes os sentimentos e as circunstâncias vão mudar. As circunstâncias e os sentimentos vão mudar. Você pode hoje estar muito alegre, muito feliz, muito entusiasmado, mas isso não quer dizer que amanhã vai ser isso. Precisamos também estabelecer metas que sejam realistas. Não irreais, mas realistas. Eu dizer, eu vou ler 60 capítulos por dia, isso não é realista. É sempre melhor começar pequeno e crescer a partir daí. Sabe o que, pastor? Eu acho que eu vou ler um capítulo por dia. Ou 2 capítulos por dia. Ou, sabe o que, pastor? Eu acho que eu vou orar 10 minutos por dia. Ou 15. Mas não enquanto eu estou comendo, e eu estou dirigindo, e eu estou trabalhando, e fazendo isso e aquilo. Eu estou caminhando na rua e eu vou orando. Isso está tudo bem, mas tempo específico para oração. Sem distração nenhuma. Senhor, eu vou começar 15 minutos por dia. E faça uma lista. Ora pela sua família. Ora pelos seus filhos. Ora pelo seu trabalho. Ora pelos seus pais e parentes. Orar pela sua igreja. Orar pelo seu pastor. Orar pela nossa cidade, Joinville, de que almas sejam salvas. Orar pelas igrejas no Brasil, nossos líderes. Orar contra essa pandemia, orar de que Deus lhe ajude a conseguir um aumento, um melhor trabalho. Faça uma lista. Eu garanto a você faz a lista e senta para orar, 15 minutos não vai ser suficiente. E pouco a pouco, todos os dias, crescendo a partir daí, eu às vezes oro 1 hora e nossa, já passou 1 hora e eu ainda nem acabei de orar. E por último, precisamos tomar controle dessas emoções.
Não ser controlado pelas emoções, mas controlar e tomar controle das nossas emoções. Você pode fazê-lo. Eu garanto a você, olha, eu prometo, você pode fazer isso. Se você se entregar a Deus e pedir a sua ajuda, você pode não resistir às emoções e os sentimentos e controlá-las. Não ser controlado por elas. Fazer coisas às vezes que não são coisas que a gente gosta de fazer, que apetecem a gente. Você acha que eu gosto no domingo de manhã de acordar às 6 da manhã e me preparar porque eu tenho que pregar? Eu gostaria de ficar dormindo até tarde, especialmente quando está fresca a temperatura, um friozinho, ficar debaixo do cobertor. Eu adoro isso. Mas eu tenho coisas para fazer, eu não posso, eu tenho que acordar cedo, tenho que tomar banho, fazer a barba, estudar, me preparar tudo isso aqui. Eu não tenho um estúdio só para fazer isso, eu tenho que tirar coisas do caminho e preparar coisas para colocar, para poder fazer esse live. E eu não estou chorando, não estou me queixando. Mas todos temos coisas que precisamos fazer, e isso às vezes são coisas que não gostamos de fazer. Levar o lixo para fora, lavar o carro para que não seja podre quando vai sair com a família. Tem coisas que às vezes não gostamos de fazer. Às vezes eu estou querendo fazer uma coisa e minha esposa me diz, me ajuda aqui, o que é que eu vou fazer? Não, te ajuda você mesmo? Não, sabe o que? Sim, meu amor, eu já vou. Coloco o que está ali e vou ajudar ela. Isso nos ajuda a treinar as nossas emoções. Cada vez que você faz coisas que você não gosta, com uma boa atitude. Cada vez que você faz algo que você não gosta com uma boa atitude, isso nos ajuda a treinar as suas emoções. De que eu não vou fazer o que eu sinto, eu vou fazer o que é certo, o que é bom, o que é correto. Nossa Escritura, uma vez mais, diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Isso trará firmeza na sua vida, na minha, na vida dos outros. Imagina o prazer de ter as pessoas na sua vida, família, pai, mãe, vizinho, colega de trabalho, que for, poxa, que cara mais estável, que família mais estável. Eu sei que quando eu preciso, eu posso fazer uma pergunta, porque eu sei que eu vou receber uma resposta certa. Não, talvez não é o que eu queira, não é o que eu goste, mas eu vou receber uma resposta. E Deus nos ajuda. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o nosso esforço, o nosso trabalho, nunca será em vão. Porque Deus vai nos ajudar, Ele quer nos ajudar. Deus quer que você vá para o céu mais do que você. Mas você precisa fazer a sua parte. E orar e aceitar a Jesus é o começo. É botar a mão na maçaneta para abrir a porta. Mas daí para frente tem um caminho longo, estreito e longo, os quais poucos encontram. Não porque seja difícil, mas porque poucos querem ser e viver uma vida com estabilidade. Querem ser curados da instabilidade, especialmente no mundo em que estamos vivendo, na geração que se distrai por qualquer coisa. E você e eu podemos nos tornar homens e mulheres firmes, amém? Amém. Eu li uma história de um homem que comprou muito terreno numa praia. A cidade tinha essa área fechada por muito tempo, mas de repente abriu essa área e começou a vender e o preço estava bom demais. Ele foi lá, olhou e disse, rapaz, eu posso fazer um bocado de apartamentos aqui, eu posso fazer casas de praia, eu posso fazer aqui, eu vou vender, eu vou ganhar muito dinheiro. Foi lá e comprou o terreno, enorme o terreno, muitas casas foram construídas, apartamentos, vendendo, mas o problema foi que em 3 anos, todas as casas, toda a construção, todo o apartamento que estava ali começaram a afundar. Começou a afundar, começaram a abalar, rachar as paredes. Daqui a pouco, quando foram descobrir, o terreno antes tinha sido um depósito de lixo. E quando fizeram as casas, não decidiram tirar e nivelar tudo, simplesmente tinha areia, tinha terra, vamos começar a construir. E as casas acabaram afundando e sendo destruídas. E ele acabou perdendo toda a sua inversão, todo o seu dinheiro. Como é que vai ser a sua vida?
Como é que vai ser, como é que você vai viver a sua vida? Você vai viver uma vida com estabilidade ou uma vida inabalável? Vamos inclinar o rosto, vamos fechar o culto em oração hoje. Amém. Toda a cabeça inclinada, todo o rosto inclinado, todo o olho fechado por um momento enquanto fechamos o culto em oração. Amém. 27 anos atrás, minha vida estava muito instável, cheia de instabilidade, cheia de problemas. Era uma maldição na minha vida. Era no trabalho, era com a família, era com meus filhos, era com minhas finanças. Eu vivi uma vida muito instável. Mas alguém se aproximou de mim e disse: Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode transformar a sua vida. E a minha primeira resposta: olha, eu já fui na igreja, eu acredito em Deus, eu nunca roubei, eu nunca matei ninguém, eu nunca estive na cadeia. Mas ele me disse: não, você tem se rendido, tem se entregado, tem rendido sua vida ao senhorio de Jesus? E eu tive que ser sincero e dizer: bom, isso não. Eu acredito nele. Ele me disse: até que você se entregue por completo a Jesus, ele não pode fazer nada na sua vida. Porque se você não pertence a ele, ele não pode fazer nada em você. E essa falta de estabilidade que eu tinha na minha vida, eu peguei e eu resisti no começo, mas chegou um momento no qual eu disse: Senhor, se você é a resposta, se você pode mudar a minha vida, eu te peço que você me transforme. Está aqui minha vida, me ajoelhei diante de um altar, eu fiz uma oração pedindo a Jesus que entrasse na minha vida, me transformasse, trouxesse estabilidade. Comecei a fazer decisões sem ser controlado pelas minhas emoções e sentimentos, e comecei a ver o fruto dessas decisões, comecei a ver o resultado dessas decisões. E se hoje de manhã você está ouvindo esse culto, você escuta essa palavra e diz: pastor, esse sou eu. Enquanto toda a cabeça está baixa, todo o olho fechado, rapidamente levanta a mão e diz: pastor, esse sou eu. Eu estou cansado, minha vida é um sobe e desce, parece uma montanha russa. É como você estava falando, vai e vem, sobe e desce, entra e sai. Sou eu, pastor, eu preciso mudar. Está aqui a minha mão, levanta a mão, diz: ore por mim, pastor, eu quero aceitar a Cristo. Eu preciso de estabilidade. E a Bíblia diz que Ele é a rocha da nossa salvação. Ele trará, quando você aceita e segue seus caminhos, seus passos, Ele trará estabilidade na sua vida. Rapidamente, levanta a mão, diz: ore por mim, pastor, eu quero aceitar a Cristo, eu estou cansado do pecado, o pecado tem destruído a sua vida, seu casamento, sua família, seu trabalho, suas finanças. Você vive de um dia para o outro sem saber o que vai acontecer amanhã. Rapidamente, uma última vez, levanta a mão. Talvez você antes servia a Deus, antes você amava a Cristo, ia na igreja, levantava as mãos, servia a Deus, mas alguma coisa aconteceu. Talvez foi a distração modernas do dia, uma coisa foi levando a outra, e isso começou a afastar você. Pouco a pouco a distração levou você, e você deixou de confiar em Deus, deixou de seguir a Deus, e hoje você se encontra longe, afastado, você se encontra longe de Jesus. E sabe que se entrar na eternidade hoje, você não fará ao céu sua morada eterna. Rapidamente, se você está afastado, longe de Deus, ou não está salvo, levanta a mão e diz: ore por mim, pastor. Está aqui a minha mão. Ore por mim, Jesus. Pastor, eu preciso de Jesus, estou cansado. Aleluia, Jesus vê sua mão, eu não posso ver, mas Jesus está aí com você. A Bíblia diz: quando 2 ou 3 estamos unidos em seu nome, Ele estará no meio de nós. E hoje eu quero fazer uma oração. Se você levantou a sua mão para aceitar a Jesus, ou para se arrepender, ou para voltar a Cristo, eu quero que você repita esta oração em voz alta. Fazemos oração em voz alta não para aparecer a ninguém ou para chamar a atenção dos outros, é porque Cristo e a Bíblia nos diz que todo aquele que clame o nome do Senhor será salvo. Ele responde, Ele ouve, que nem você e eu. Além do mais, isso nos dá fé. Vamos orar em voz alta, feche os olhos, incline o rosto, repita esta oração comigo hoje de manhã. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Em voz alta, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu tenho quebrado a tua palavra e os teus mandamentos. E hoje eu te peço que você me perdoe de tudo que eu tenho feito. De tudo que eu tenho feito. Que tem quebrado a tua palavra, desobedecido a tua lei.
Eu peço que você entre no meu coração e me dê uma nova vida. Transforma a minha vida. Eu quero ser uma nova pessoa. Me enche com o teu Espírito Santo e me dá o poder para ser o homem ou a mulher que você quer que eu seja. Eu te agradeço pelo sangue derramado na cruz. E eu quebro toda maldição na minha vida que luta para não permitir que eu viva uma vida que te agrada. Te agradeço no nome de Cristo. Amém. Senhor, eu te peço por cada uma dessas pessoas que têm orado. Senhor, toca cada coração e vida. Senhor, eu te peço que teu nome seja louvado e glorificado em cada coração, em cada vida. Escuta estas orações, responde, dá forças, ajuda, libera, Senhor, de todo pecado, de toda tentação, protege de todo mal. Quebra toda maldição do inferno, todo ataque do inimigo, maldição de passado, de herança. Te agradeço, Senhor, por o que tens planejado fazer e vais fazer em cada uma destas vidas. E eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Uma vez mais eu agradeço a todos. Se você aceitou a Cristo na sua vida hoje, eu quero que você se comunique conosco. Ali embaixo do vídeo, onde tem mais informação, tem o nosso correio eletrônico, nosso e-mail e o nosso número de WhatsApp. Se comunica conosco para poder manter você em oração e informado quando temos próximos cultos e próximos eventos e lhe ajudar a viver a vida cristã. Toda criança quando nasce precisa de um pai. Ninguém tem um bebê e deixa ele no meio da calçada, ele sozinho cresce e vira um cidadão educado, com escola, todos precisamos de ajuda. E a mesma coisa quando você nasce de novo. Jesus diz, não nascemos de carne e sangue, mas do Espírito. Você precisa dessa ajuda, estamos aqui para lhe fornecer essa ajuda. Se você tem assistido o culto, membros da igreja, escuta bem, Cristo quer nos dar essa estabilidade. Ele é chamado a rocha eterna, ou a rocha da nossa salvação. E quando você e eu colocamos a nossa âncora nele, podemos ser homens e mulheres, famílias inabaláveis. Este mundo não vai nos abalar. Uma preocupação, uma raiva, um problema, uma discussão, mantemos as nossas vidas na âncora da nossa alma, que é Jesus, a rocha da nossa salvação. Não temos que hoje viver bem, de noite ficar com raiva, explodir e amanhã de novo, desculpa. Não podemos viver uma vida com estabilidade. Podemos curar a instabilidade que o mundo traz nas nossas vidas. Amém? Amém. Uma vez mais, obrigado a todos por ter assistido o nosso culto hoje. Eu lhe agradeço. Qualquer coisa, se comunique conosco, se precisa oração, ou qualquer tipo de visita, ou qualquer outra coisa, estamos aí, tem um número de WhatsApp, e tem o correio eletrônico, o e-mail, se comunica conosco. Somos a Igreja Porta aqui em Joinville. Um domingo de manhã temos culto hoje à noite às 19h30. Quero convidar especialmente você que participe do nosso culto também na quarta-feira às 19h30 e terça e sexta-feira às 20 horas temos culto, estudo bíblico, desculpa, temos estudo bíblico, tentando fazer várias coisas aqui ao mesmo tempo, às vezes é complicado, mas eu quero lhe convidar a participar e a viver a vida a qual Jesus tem para a sua vida. Vamos fechar o culto em oração hoje, vamos agradecer a Deus pela sua palavra e vamos pedir a Ele que Ele grave essa palavra nos nossos corações para que dê fruto. Se teve algum problema durante a transmissão, pode ter certeza de que uma vez que o culto é gravado e ele fica no site, no canal do YouTube completo e você pode voltar e assistir se você teve problema assistindo o culto. Vamos fechar a oração hoje. Senhor, eu te agradeço hoje pela tua graça e a tua misericórdia. Eu peço que teu nome seja louvado e glorificado. Nos ajuda a buscar de ti, Senhor, para que possamos permitir que você mude e transforme o nosso interior, o nosso coração,
para nos dar uma vida estável, cheia de estabilidade, para renovar em nós um espírito com estabilidade, com firmeza. Te agradecemos pela força e pelo sangue que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Te damos glória e louvor no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor seja com vocês. Tenham um bom dia. Até mais tarde o culto. Que Deus os abençoe. Amém.